Fazer uma introdução. Sim. Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá então, pessoal. Boa noite aí a todos. Vocês obviamente já notaram, como a gente havia falado para vocês, que a gente juntou as duas turmas na noite de hoje. O professor Maurício está assistindo vocês remotamente, tá? Ele está num evento em Santa Catarina. E nós optamos por juntar as duas turmas nessa primeira parte da aula. Por que eu falo isso? Eu sei que a partir da semana que vem vocês começam a fazer as apresentações e todos estão agoniados para fazer a finalização. Mas como a gente comentou, existem as duas falas de hoje, que é com a Thalita representando o marketing aqui da Unijuí e a Maria Odete representando a nossa incubadora. E elas foram convidadas para justamente dar algumas dicas para vocês de como vender a imagem, como fazer uma apresentação, como efetivamente vender uma ideia, que é o que vocês vão fazer a partir da semana que vem. A gente já fez todo o pré-PI, depois a questão de cidades inteligentes, e o PI em cidades inteligentes, vocês vão apresentar uma solução, vão apresentar um projeto. Então, o que vocês podem explorar melhor nesta apresentação? Evidentemente que a gente já conversou sobre isso no transcorrer do semestre, mas é sempre bom ter esta visão externa, que foge um pouco da visão do Salz e do Maurício, para que vocês consigam captar novas ideias, principalmente de como apresentar e vender uma ideia. Esse é o objetivo da aula de hoje, ou da palestra de hoje. Então, Thalita, fica à vontade aí. Eu estou passando, pessoal, a lista aqui para vocês. Assim que finalizar aqui, a turma da 306 vai para 306, a 104 vai para 104, ou se organiza da melhor forma possível para as apresentações, certo? A aula de hoje se restringe a esta palestra e a posterior é para vocês finalizarem o projeto de vocês. Tranquilo? Obrigada, professor. Obrigado. Boa noite, então, pessoal. O meu nome é Thalita, tá? Eu sou formada em jornalismo, sou especialista em marketing, redes sociais, lançamentos digitais. Hoje estou como coordenadora do marketing da assessoria da Fidene, que é a mantenedora da Unijuí, da Rádio Unijuí FM, do Museu Antropológico Diretor Pestana, e também da EFA, que é a nossa Escola de Educação Básica, e também sou o CEO da Moon, que é uma agência de marketing estratégico. Vocês conversaram um pouquinho, assim, com os professores, eu imagino, ao longo do processo de produção da solução de vocês enquanto projeto integrador, e eu entendo que eles nos chamaram para esta noite para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho com vocês ideias, e são ideias, vocês podem se adaptar a elas da melhor forma possível, de como apresentar o projeto que vocês estão desenvolvendo, a solução de vocês. Eu comecei muito brevemente com uma apresentação minha, certo? Por que ela é importante? Porque ela faz parte do marketing pessoal. Quando a gente vende um produto ou serviço, quem está vendendo também faz diferença, porque também se vende. Então, falar sobre si com propriedade também dá segurança para quem nos escuta. Trabalhar o marketing pessoal nesse contexto é muito importante. E aí a gente tem alguns Qs que são relevantes no nosso processo formativo, que é estudar uma coisa, e aí não precisa ser estudar, que vocês estudam para se formar engenheiros aqui, mas estudar, sim, a dicção e a oratória. A dicção e a oratória, elas farão toda a diferença no processo de apresentação dos projetos de vocês, das ideias de vocês. E aqui nós estamos falando de um PI, mas também falamos depois de um TCC e possivelmente, por que não, de um produto que será vendido e patenteado no mercado. Por que quem nós somos é relevante dentro disso? Porque transfere propriedade para aquilo que nós falamos também. A nossa formação, nosso processo formativo, o que a gente faz, o que a gente fez, quem a gente é. Por que nós temos propriedade para falar sobre aquela solução? Tá bem? Algumas coisas que são passos importantes na nossa construção de marca pessoal, e aí a marca pessoal, ela é relevante sim, quando a gente apresenta. Eu separei só 6 passos, muito simples, que vocês conseguem aplicar no dia a dia e ir observando
ao longo da sua formação enquanto profissional da área que vocês escolheram. Uma delas é a autoridade e a relevância. Como é que eu construo autoridade e relevância? No ponto em que eu me especializo naquela área em que eu pretendo trabalhar. Então, quanto mais eu adquiro conhecimento a partir daquilo, mais eu repasso uma propriedade quando eu estou falando sobre determinado assunto. Conteúdo de valor é basicamente aquilo que vocês estão apresentando. Quando vocês falam sobre algo, é importante que vocês tenham vivência sobre aquilo, para que vocês possam repassar uma segurança para quem está ouvindo. Tá? Então, é muito importante que quando vocês forem apresentar o projeto de vocês, vocês tenham todos os passos na ponta da língua. E aí, nós não estamos falando de uma apresentação de projeto que vai ter assim, eu vou apresentar essa parte, o Sausen vai apresentar outra, a Mariodete outra. Porque se alguém se apertar na hora, o outro consegue salvar se não souber com propriedade tudo que está ali? Não consegue. Isso é entregar valor. E aí vocês precisam saber da apresentação do projeto de vocês, da ideia, da solução do negócio de vocês, do início ao fim, todos. Imagem pública. A imagem pública, e esse aqui é um conselho mais amplo para a vida, tá? A imagem pública, ela é relevante, por incrível que pareça. E por mais que você bloqueie redes sociais, hoje em dia, nada nas mídias é 100% bloque. Então, você sim precisa cuidar da sua imagem pública quando você quer ser uma autoridade no assunto que você irá falar. Oportunidades de networking. Momentos como esse, momentos como o lançamento lá do espaço que vai ter em parceria com as empresas nessa semana ainda, na quinta-feira. Então, vivências que vocês terão dentro da universidade, proporcionada pelos professores ou outros ambientes que proporcionem para vocês integração com profissionais que são autoridades na área de vocês também é relevante. Porque isso auxilia que vocês oxigenem as ideias com relação àquela área que vocês estão trabalhando e ainda adquiram mais relacionamento para colocar o projeto, a ideia de vocês e toda a proposta de projeto ou então de negócio na rua, tá? Domínio do assunto é basicamente o que eu falei para vocês. Bom, quanto mais eu sei, mais tranquilidade eu tenho para apresentar, mais segurança eu vou ter para falar com o público. E o desenvolvimento do conteúdo. E o desenvolvimento contínuo, desculpa. O desenvolvimento contínuo, o que seria? Vocês conseguem pensar? Nunca parar de estudar. É basicamente até meio conflitante eu falar isso dentro de uma universidade, né? Porque é óbvio que eu vou falar que não dá para parar de estudar, mas não dá para parar de estudar mesmo. E aí eu falo como profissional, não só como coordenadora de marketing da instituição. É porque o mundo está em constante atualização. E se eu não acompanhar as atualizações, eu fico para trás no mercado. E eu estou falando bem mercadologicamente agora. O profissional que terá relevância lá fora é aquele que acompanha o mercado. E aí vocês precisam estar, sim, em constante atualização, com cursos, com universidade, com pós-graduação, lato, estricto sensu, enfim, né? E assim vai. Tá, mas e como é que eu vou vender o meu produto ou o meu projeto? Me falou aqui em marketing pessoal, me falou ali como eu posso me vender, mas e de fato, como é que eu vendo o meu produto ou projeto? Nós temos algumas estratégias que são fáceis de serem adequadas para o dia a dia de vocês. E aqui nós estamos falando de uma solução de TI. Quantos grupos são? 11 grupos. 11 grupos somando as duas turmas. Nesses 11 grupos, como é que eu vou diferenciar a minha solução? Como é que eu torno ela super atrativa? E aqui eu estava até pensando, Mariodete, quando a gente faz as competições, né, de ideias inovadoras, e isso é muito legal, porque vocês têm dentro da própria universidade uma incubadora de empresas, que uma ideia de negócio pode surgir dentro do TI e vocês podem implementar dentro da incubadora de empresas da própria universidade. Só que eu preciso saber vender o meu produto, o meu projeto, a minha ideia, a minha solução. E aí a gente implementa algumas estratégias. A primeira delas, e é muito simples, é começar por apresentar o meu problema. Eu dizer com o meu público, de uma forma simples, qual é que é aquele problema, que ele entenda de uma maneira muito rápida e muito efetiva,
fazer relação com o cotidiano das pessoas que estão ouvindo. Então, assim, vou falar de cidades inteligentes. Estou propondo uma solução que vai melhorar um problema que impacta todos os dias na nossa cidade. Digamos que seja, vou pensar aqui em Juí, um problema, e agora é um problema, tem civil aqui junto? Tem. Trânsito. Quem aqui em Juí não está enfrentando problema de trânsito? Como eu posso propor uma solução para isso? Eu aproximo o discurso do público que está enfrentando aquele problema. De forma fácil, gente, de forma simples. Eu sei que a gente tem muita linguagem técnica. E quando nós falamos com técnicos, é ok. Mas quando a gente fala com o público em geral, digamos que vocês tenham aqui pessoas da comunidade que têm diferentes formações. Eu preciso entregar de uma maneira muito simples e muito fácil a minha proposta. Desenhei o problema de uma maneira simples e fácil. Trouxe uma aproximação para o cotidiano da pessoa, que a pessoa vai entender aquilo de uma maneira significativa. Aí eu começo a entregar valor. Como? Oferecendo a solução. Rapidamente. Apresentei o problema, começo a apresentar a minha solução. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Apresentando como o meu produto, o meu projeto, a minha ideia, a minha solução pode, de fato, solucionar aquele problema. Olha só, eu tenho aqui um sistema que faz um estudo, e aí utilizem de recursos visuais, porque recursos visuais fazem diferença. Coloque em um infográfico, coloque em uma animação. Se eu vou falar da estrutura de vias do município, coloca lá um Maps ou uma linha que tem um desenho que vá correndo, sabe, um carrinho, vá mostrando os entroncamentos do município onde dá o maior problema, e aí eu mostro como o meu produto, meu projeto, pode fazer a diferença naquilo. Impacto visual é importante, porque gera um reconhecimento muito rápido para as pessoas. Então, eu estou falando para vocês, mas também estou trazendo aqui uma ideia de como isso se aplica na prática. Pode ser ao mesmo tempo em que eu estou falando, pode ser na sequência. O que muda? O tempo que eu tenho de apresentação. Se eu tenho pouco tempo de apresentação, e depois vocês vão ouvir aqui como é que monta um pitch, né? Mas se eu tenho pouco tempo de apresentação, eu coloco essa animação enquanto eu estou falando. Porque eu preciso ser rápido. Agora, se eu tenho um tempo maior, bom, eu posso discorrer um pouco mais sobre a minha solução. Mas lembrem-se, vocês sabem qual é o tempo de atenção focal de uma pessoa quando a gente está falando? Choque, pasme. 8 segundos. Esse é o tempo de atenção focal. E isso é assustador quando a gente tem que falar 5, 10 minutos. E para um professor que fala uma aula de 4 horas, manter vocês focados. Aqui, enquanto eu estou falando, vocês já pensaram em 1 zilhão de outras coisas nesse meio tempo. Por quê? Porque a gente vivencia hoje, nós todos somos impactados nas diferentes gerações que nós estamos aqui, por uma coisa chamada overload information, que é uma quantidade de informação absurda todos os dias, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso vai nos cansando mentalmente. E aí, quando a gente vai para um processo de aprendizagem, a nossa atenção, ela deu o pico, reduziu o pico. Deu o pico, reduziu o pico. De acordo com o quê? Com os fatores e os recursos de interesse que a gente vai colocando para dentro da apresentação, da fala, os recursos de imagem, recursos de som, tá? Isso faz diferença, podem colocar. E personalizem a sua fala para o público, porque o público precisa entender do que vocês estão falando. Volto a repetir. Adianta termo técnico. Lá para a galera do bairro São Geraldo, que vai vir ouvir vocês falar sobre trânsito, não adianta. Por mais que vocês digam que o asfalto X é melhor, eles não vão entender a diferença. Vocês precisam falar numa linguagem que faça sentido para eles, que eles consigam entender. Bom, fui lá, apresentei o problema, apresentei a solução, vou explicar minha proposta de valor, porque minha proposta de valor é diferente da minha solução. Ela fala de como a nossa solução faz diferença e se destaca das demais que já existem no mercado. Sempre, tudo que a gente cria já foi criado de alguma forma, seja diferente ou
pioradinho, mas a gente sempre dá uma melhorada. E isso faz diferença. A forma como nós entregamos aquilo. E quando nós mostramos do porquê que a nossa é melhor. Isso precisa estar no nosso discurso. Usando o exemplo da usabilidade da nossa ferramenta, do nosso projeto, do nosso produto, faz com que as pessoas se sintam parte daquilo. Ah, mas eu posso usar esse produto de tal forma. Às vezes, ela nunca tinha pensado em usar o produto que vocês estão apresentando, ou a proposta, a solução, dentro do cotidiano. Mas da forma que vocês apresentaram, numa linguagem simples e fácil, elas conseguem se ver com a usabilidade daquele produto. Isso faz diferença também, tá? E os exemplos, então, que vocês possam dar para eles de usabilidade. Pensem nisso antes. Planejamento é importante. Vocês vão saber com quem vocês vão falar, certo? Ah, eu vou apresentar para público X. Ótimo. Vocês sabem que no público X tem engenheiros, só engenheiros. Tem pessoas da comunidade leigas que vão desde os engenheiros até o construtor da casa, o peão de obra. Como é que eu tenho que falar com eles? Os engenheiros sabem como eu falo. Pois então, eu tenho que adaptar a minha linguagem, que vai mudar de um público para o outro. E aí eu vou fazendo. Ah, vou falar de linguagem de programação, que é o que eu falo com a galera da TI, né? Eles me dão 1 zilhão de soluções, assim, eu não entendo nada. Eu digo, pronto, agora tu volta e tu fala de uma forma que eu entenda. Porque eu preciso saber como é que eu vou aplicar. E realmente tem coisa muito boa. Mas se falar na linguagem técnica, para quem não é técnico, não vai saber. Me diz como eu posso aplicar isso no meu cotidiano. Aí, eu vou ter que envolver o público-alvo. De que forma? Eu posso finalizar a minha apresentação com um elogio para o público, né? Dependendo, às vezes eu tenho uns demandantes, eu estou trazendo um problema que está dentro da empresa do cara, ou está dentro do fazer da pessoa, e aí, como é que eu vou falar assim para ele? O que vocês estão desenvolvendo tá precário, assim, ó. Vocês precisam do meu produto porque é uma B maiúscula. Não dá. Então, vocês podem trazer os pontos benéficos daquele projeto que vocês identificarem o problema, dizer assim, olha só, existem tantas e tantas e tantas coisas, mas eu posso evoluir a sua produtividade a partir dessa proposta aqui. Lembrem-se de falar isso. Vocês também podem finalizar com uma pergunta, que aí vocês envolvem o público a pensar naquilo, a quem está ouvindo vocês a pensar. Provoquem eles. De fato, provoquem. Tirem eles da zona de conforto. Também gera aquela identificação, estabelece aquela proximidade com eles, tá? Isso é legal. Vocês perceberam que aqui, enquanto eu estou falando com vocês, eu caminho e eu me mexo. São algumas coisas que a gente tem que fazem parte dos nossos recursos de linguagem falada e não falada. Em alguns momentos eu falo super rápido, em alguns momentos eu diminuo o ritmo. Em alguns momentos eu estou super mexendo as mãos e estou apontando para lugares que não existem, mas é porque eu estou dando direções. Então, esses recursos que a gente tem de linguagem, de fala, de motores, a gente utiliza para quê? Para dar o ritmo e faz parte da dicção oratória. Eu falo mais rápido, eu falo mais devagar. Eu levanto a minha voz, eu baixo a minha voz. Se vocês começarem a observar essas coisas nas pessoas, vocês vão ver que muitas delas utilizam isso. E são recursos para chamar a atenção do público. Digamos que vocês estão apresentando o projeto de vocês e vocês perceberam que o público está perdendo a atenção. Como é que vocês voltam a chamar a atenção deles? Por meio de ações assim. Fala um pouco mais ligeiro aqui, fala um pouco mais devagar ali. Aumenta um pouco o tom de voz, baixa um pouco o tom de voz. São recursos de dicção oratória importantes para que vocês possam fazer uma chamada de atenção das pessoas. E tem um que é espetacular, mas esse só os professores podem usar, que é o silêncio absoluto. Porque se eu estou apresentando uma proposta de negócio, eu não posso ficar em silêncio. Mas o professor, quando quer silêncio, é só ele ficar quieto. Que aí aquele zum começa a diminuir, porque as pessoas notam que está um silêncio, uma pessoa parada com um poste ali na frente, e aí todo mundo para de falar. Então, esse é um recurso que, sim, pode ser utilizado, mas só por professores, porque a gente não tem, quando está vendendo o negócio, essa possibilidade. Então, um modelo padrãozinho, assim, que a gente utiliza, por que padrão? Não é regra, tá? Ele é padrão porque ele é fácil de ser utilizado.
Então, quando eu preciso preparar uma apresentação muito rápida, eu estou sem muito tempo e eu preciso organizar um sistema fácil de fala, eu posso compartilhar tudo isso com vocês depois, tá? Eu passo para o professor e vocês podem pegar. Começa pela introdução. O que é a introdução? A apresentação do problema, tá? Então, assim, comecei aqui dizendo que eu tenho um problema no município, que são essas questões dos entroncamentos, tem dado muitos acidentes, eu posso trazer alguns dados ali, rápido, não muito demorados, tá? Aqui eu até comecei com uma apresentaçãozinha, que vocês não esqueçam de se apresentar. Lembra que eu falei no início do marketing pessoal, né? Então, eu trouxe alguns dados. Olá, meu nome é tal, eu sou de tal semestre, do curso tal. Eu posso apresentar o grupo, quando nós estamos falando em grupo, né? Então, eu posso dizer o meu nome, cada um pode se apresentar, ou se eu preciso ganhar tempo, eu apresento o meu grupo. E aí, passo para a apresentação específica do problema, rapidamente. O problema é tal, né? Aqui eu coloquei algumas formas que vocês podem, inclusive, dizer. O problema é tal, e a gente identificou a partir disso, disso e daquilo. Vocês podem trazer dados, se vocês tiverem. Com certeza, nas pesquisas de vocês, vocês trouxeram alguns dados para construir a solução. Então, esses dados podem compor a apresentação de vocês. Slaidão que eu precise ler? Não. Se vocês se sentem seguros em terem as informações aqui, para recorrer se necessário, ótimo, mas não leiam elas. Cara, não tem nada mais chato que a pessoa virar assim, ó, e começar. Primeiro, eu vou estar lendo, não estou passando segurança. Segundo, eu estou de costas para quem interessa. Porque eu estou lendo aqui. Então, eu virei de costas para vocês. Vocês são as pessoas para quem eu preciso falar. Então, eu tenho que estar de costas para isso aqui. E vocês podem olhar para cá. Mas eu preciso estabelecer um vínculo com vocês, olhando para vocês, falando com todos, olhando de um lado para o outro, preferencialmente. Se vocês tiverem vergonha de olhar no rosto das pessoas, não tem problema. Eu utilizo muito essa técnica lá no Salão de Atos, quando eu preciso falar, eu não enxergo quem está na plateia. É muito grande. Então, eu vou passando o olho assim, lá por meio canto eu vejo alguém fazendo assim para mim. Aí vocês têm duas opções. Ou a pessoa está super entendendo o que você está falando, ou ela se assustou quando tu olhou para ela e ela pode continuar, tá? Existem essas duas possibilidades, mas dá uma segurança quando a gente vê alguém fazendo assim. Então, se apeguem na segurança, não pensem na segunda opção, tá? Vão pela segurança. Apresentei o problema, apresentei a solução, vou para a proposta de valor, e aí eu faço uma CTA. O que é a CTA? Vocês já ouviram falar em CTA? É a call to action, é a chamada para a ação. Como que eu chamo para a ação apresentando um projeto, tendo uma ideia, uma solução? Bom, se eu estou apresentando uma solução, eu vou provocar as pessoas que estão me ouvindo a agir a partir dessa solução que eu estou propondo. Então, provoquem as pessoas, é legal tirá-las da zona do conforto. E elas começam a pensar, mas eu podia fazer isso mesmo. Algumas dicas que são infalíveis na hora da apresentação, tá? E elas são infalíveis porque a gente já testou todas elas lá. O storytelling é a minha favorita, porque conta uma história. Então, quando vocês estiverem apresentando o projeto de vocês, a solução de vocês, vocês podem apresentar isso através de uma história. Pode usar o modelo padrão? Pode. Ele é um modelo rápido e simples, mas vocês têm tempo de organizar. Então, vocês podem usar o storytelling para apresentar a ideia de vocês. O storytelling vai contar uma história de como aquela solução se tornou importante. Então, eu trago desde como o problema surgiu, posso trazer os dados também, como o problema surgiu até a minha solução e por que ela é a melhor para ser implementada. Isso é bacana de se colocar, tá? E eu acho que é o que mais encanta as pessoas, porque gera um envolvimento, um pertencimento. Mas tem outros também. Conhecer o público, que aí você consegue conversar com as pessoas face to face aqui, eu estou falando de uma forma que vocês entendam, vocês estão falando comigo de uma forma que eu entendo, a pergunta que vai vir vem de uma forma fácil, tá? Que não vai me gerar problemas para responder, porque às vezes a gente coloca umas palavras bonitas no meio, né, da nossa apresentação, que a gente nem sabe direito para que serve, né? A gente põe porque é bonito. E aí depois vem uma pergunta sobre aquilo.
E aí, meu filho, a saia apertou. Veja, por outra perspectiva, o que é ver por outra perspectiva, desculpa. É tentar antecipar os problemas. Lembrem que eu falei antes que a gente precisa pensar sobre as perguntas e sobre o público que está nos ouvindo. Então, o público que está me ouvindo, ele é um público muito técnico, eu preciso me antecipar aos problemas e perguntas que vão vir, para eu não ser pega de surpresa na hora, tá? Tá, beleza. Mas que outros tipos de problema podem surgir no momento de uma apresentação? Bom, alguém pode simplesmente te perguntar, escuta, por que o teu projeto é melhor? Ou por que de fato eu deveria implementar o teu projeto? Vocês precisam responder com propriedade. Por quê? Se vocês fizerem uma apresentação que já respondeu isso, vocês já têm a resposta. Você pode reiterar a resposta. Agora, se você não respondeu isso na apresentação, você precisa aproveitar aquela oportunidade que as pessoas que estão assistindo te deram de defendê-la. Então, aproveitem e defendam com propriedade. Pergunte, tá? Então, além de tornar as pessoas, assim, mais pertencentes ao processo, vocês vão conseguir contribuir também para a evolução do projeto de vocês. E lide com as interrupções. O que são as interrupções? Talvez, quando você está apresentando, começa alguém assim, viu? Mas e tal coisa que tu está falando? Viu? Mas e não sei o quê. É um processo que, se tu ensaiou de determinada forma, que tem um tempo curto para apresentar, tu precisa saber lidar com elas. E você pode responder elas de uma maneira educada e fácil. Como? Dizendo que isso será contemplado logo à frente na apresentação, ou de que logo após a apresentação haverá tempo suficiente para responder todas as perguntas. Duas respostas muito simples, muito fáceis e educadas de vocês responderem às interrupções que podem haver. Pode ser que não existam, mas se elas existirem, né, existem essas formas de responder. E a dicção e a oratória fazem toda a diferença. Essa é uma dica que eu venho falando desde que eu comecei, né, a nossa conversa aqui, que faz a diferença para mim. Por quê? A dicção é a forma como a gente fala. São as palavras que a gente usa, como a gente soletra a palavra que nós estamos falando, né? Se nós falamos todos os S's, todos os R's, e se a gente não usa as bengalas. Vocês sabem quais são as bengalas? Tá, né? E usar não é um problema. Tem uma que eu adoro, que ela sempre vem acompanhada de um gesto. Quando você faz para pensar e responder, tu olha para cima. Por quê? Deus me ajuda. Porque eu preciso de uma luz aqui para lembrar o que eu tinha que falar. Podem contar. Normalmente, quando te dá o branquinho e tu faz fazendo para vir, a ideia, tu olha para cima. E é involuntário, tá? E Deus sempre brinca, Deus me ajuda, porque agora eu já me perdi. E isso é importante de acontecer, porque é normal. Então, a gente não precisa se julgar porque faz. O que incomoda é quando a gente faz frequentemente. Então, se eu falo o tempo todo, né, tipo, se pá. Então, se eu falar isso várias e várias vezes, isso acaba tornando chato no ouvido, acaba gerando um probleminha ali para as pessoas que estão ouvindo, e também, dependendo da gíria que você usar, já dá uma quebrada naquela segurança que você estava querendo transmitir. Então, cuidar disso é importante. E a questão da oratória, vocês sabem para que serve a oratória? Para levar a atenção do nosso público àquilo que a gente, de fato, quer chamar a atenção. Então, quando eu uso de algumas técnicas de oratória, é para chamar a atenção do público. O storytelling é uma técnica de oratória. Vocês sabem quem usa muito storytelling, quem usava muito storytelling nas apresentações, para os lançamentos dos seus produtos? Steve Jobs. Ele é um dos reis da utilização do storytelling de uma maneira fácil, simples e rápida para os lançamentos dos produtos da Apple. Pesquise, é bem legal. Alguns exemplos, tá? Que eu tenho aqui para vocês. Esse tem som. Na conta da Azul, tem esse vídeo aqui que ele traz um pouquinho da apresentação de como os negócios deles se estruturam, tá? De como eles se aplicam no dia a dia.
Ele é um vídeo rápido, um vídeo simples, de animação, e que traz o recurso de imagem aqui, em termos de animação, para transmitir essa ideia. Eles estão apresentando um produto. Vou colocar aqui para vocês analisarem. Você gasta muito tempo com burocracia e tarefas repetitivas? O acúmulo de controles e planilhas complicam o dia a dia. Erros e descuido com a organização podem custar caro. Já pensou em como isso impede você de focar no que realmente gosta e precisa fazer? Como dono de negócio, sua principal função é fazer sua empresa caminhar sem sustos. A Conta Azul acredita que todo dono de negócio merece ter sucesso. Por isso, oferecemos uma plataforma fácil de usar, que organiza e controla tudo o que a sua empresa precisa em um único lugar, conectando banco, governo e contador. Esqueça a burocracia. Emita seu boleto com registro através do Conta Azul Receba Fácil Boletos. Ganhe clareza e organização na gestão dos recebimentos com o Conta Azul Receba Fácil Cartão. Emita diferentes tipos de notas de forma automatizada e evite erros. Entenda a saúde das finanças do seu negócio, com relatório de receitas, custos e despesas. Com os processos organizados e uma plataforma muito simples de usar, você ganha mais tempo para se dedicar ao seu negócio e vender mais. Use o seu tempo de forma inteligente. Faça sua empresa crescer. Conheça os nossos planos. Conta Azul. Conseguiram entender um pouquinho do discurso aqui? Eles trazem, aqui, claro, é num vídeo, então eles trazem acompanhado de imagens aquilo que está sendo dito, mas quando eles querem reforçar alguns pontos importantes, eles transformam a imagem em palavras, em frases que para eles são relevantes de fixar na mente de quem está assistindo. Então, se vocês forem fazer uma apresentação e vocês quiserem reforçar algumas palavras nesse sentido, vocês podem trazer elas de maneira maior, de maneira mais significativa dentro da apresentação de vocês, tá? Porque isso reforça. Eu estou falando, mas que outra forma, que outro recurso eu posso utilizar para trazer aquela referência, reforçar aquela ideia? Então, essa é uma delas. Eu faço a palavra que eu quero que fixe na cabeça das pessoas, ou uma frase, e lembrem-se, uma frase, não um parágrafo, para que fixe na cabeça das pessoas. Eu trago ela grandona aqui e apresento de novo. Ai, menino, tem o Pluga, eu vou levar isso aqui tudo para vocês, não vou mostrar todos, tá? Porque eu trouxe vários exemplos para vocês poderem assistir depois. Vou compartilhar com o professor, ele repassa para as duas turmas. Mas a ideia do Pluga também, ele trabalha por meio de uma animação, a ideia de reforço daquilo que está sendo falado em frases. Ele traz aqui um pouco da linguagem mais simples, para que as pessoas entendam, por mais que eu acho que a outra proposta também é uma linguagem simples, eu consegui entender de uma forma muito clara, mesmo quem é leigo e quem não entende sobre o processo de emissão de boletos, por exemplo, entendeu que é uma forma fácil de emitir boletos. Essa é a ideia. É isso que eu preciso deixar claro, tá? Nós temos ainda o Agendor, que é um vídeo que apresenta a plataforma. Então, eu vou apresentar uma plataforma como uma proposta. Se eu tenho um vídeo que ensina o passo a passo da usabilidade daquela plataforma, é o diferencial na minha apresentação. E eu posso passar ele enquanto eu estou falando, se o meu tempo é curto, ou se ele for um vídeo rápido, 30 segundos, eu posso apresentar ele ao final da minha fala. Reservo os 30 segundos para deixar a mensagem no vídeo. E aí apresenta essa questão da usabilidade. Preciso fazer uma outra produção para isso? Não. O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês ali, e esses outros 3, eles são feitos com ícones que vocês podem baixar gratuitamente. E a edição vocês também conseguem fazer de uma forma muito simples em aplicativos gratuitos. Vocês utilizam aplicativos de edição de vídeo? Alguém utiliza? Não? Tem alguns, tá? Você pode utilizar o próprio Canva. Provavelmente vocês já mexeram no Canva para fazer alguma edição de vídeo, porque ele permite que algumas edições simples, mais simples, claro, sejam feitas de maneira gratuita. Se vocês tiverem a possibilidade, já tiverem familiaridade
com a utilização do Premiere, por exemplo, que é um software de edição de vídeo, vocês podem utilizar o Premiere ou o Effects para a edição de vídeo. Mas isso vai muito ao encontro da familiaridade que vocês têm com essas propostas. Não significa que vocês tenham que fazer, mas é um diferencial fazer. Tá? E aí, por fim, tem esse, que eu não utilizo, eu utilizo imagens. Esse aqui foi um que a gente fez lá, tá? E esse eu vou passar para vocês, porque ele tem 30 segundos. E ele passa uma mensagem. Ocupe esse espaço se você sonha grande e quer fazer seu futuro acontecer. Ocupe esse espaço para crescer, descobrir possibilidades, evoluir. Ocupe lugares inovadores aqui e outros que te levam muito além. Ocupe espaços que te ensinam uma profissão e que te transformam para a vida. Para fazer a diferença, ocupe as aulas, as práticas e o seu propósito. Afinal, quando você ocupa os espaços da Unijuí, encontra o seu lugar no mundo. Unijuí, o seu espaço de transformação. Inscrições abertas para o vestibular. Em 30 segundos, o meu objetivo foi provocar o público a ocupar um espaço de processo de transformação dentro de uma universidade que tem mais de 40 cursos que eu precisaria dar um jeito de falar, que tem 15 cursos EAD, que tem 6 programas de mestrado e doutorado, só que daí eu estou falando de uma comunicação institucional, em que eu tenho vários laboratórios, que eu tenho muita coisa para mostrar. Como é que eu faço um recorte de tudo o que eu tenho dentro do meu projeto para mostrar em 30 segundos? Vocês criem uma narrativa a partir do storytelling. Aqui foi a partir do storytelling. O que era a ideia do storytelling? Contar a história de que é possível ocupar espaços de transformação aqui dentro. E aí eu trouxe alguns exemplos de como eu posso construir isso. Entenderam o processo da criação do storytelling? Eu tenho essa ideia, eu quero mostrar que as pessoas podem ocupar espaços aqui dentro. Que elas façam a diferença na sociedade a partir disso. Esse era o início do meu storytelling. E aí a gente precisava construir esse roteiro, esse diálogo em 30 segundos. Então, e como utilizar isso de uma maneira visual também. E por que a utilização de imagem nesse caso? Dependendo com o público que vocês querem conversar, e por isso é importante conhecer o público de vocês, gerar a identificação é importante. E a humanização no processo de identificação, mesmo quando eu estou falando de tecnologia, faz diferença. Vou explicar para vocês por quê. Mas muitos dos estudantes de ensino médio têm medo de serem substituídos por IA. Por que será que eles têm medo de serem substituídos por IA? Porque a IA é pouco conhecida por eles, de como isso pode beneficiar o seu processo também de construção enquanto profissional. E isso nos mostra um outro gargalo. Então, eu estou conhecendo o público. Bom, como é que eu tenho que mostrar a IA para esse público de uma maneira em que ele não ache que ele vai ser substituído por essa tecnologia que eu estou mostrando? Como é que eu vou apresentar uma ferramenta tecnológica para uma empresa ou para um grupo de técnicos daquela empresa que eles não vão se sentir ameaçados por aquela tecnologia que eu estou mostrando? Então, eu preciso sempre levar isso em consideração quando eu estou apresentando a vocês. Tá, mas e daí? E vocês? Que estratégia vocês acham que pode combinar mais com vocês? Uma estratégia mais assertiva, que cumpre o roteiro e que vai mais direto ao ponto? Problema, desenvolvimento, solução. De uma maneira muito simples. Ou vocês acham que vocês conseguem adaptar a ideia de solução de vocês para um storytelling que vai gerar um sentimento de pertencimento em quem está assistindo e que vai querer dizer assim, bah, vamos botar essa ideia para ontem. Pensem sobre isso. Você quer trocar? Não.
Mais minutinhos, alguma dúvida? Aproveitar também. Não, eu coloco por aqui. Tu compartilha comigo? Não tem. Não. Tu vai ter que ficar que nem eu fiz aqui. Perdão. A tua tá em PPT. Eu só preciso. Depois tu me manda, né? Sim, Esse slide. vou salvar aqui na área de trabalho. Maria. Não, esse não é o notebook do coisa. Me manda por e-mail. Pode ser? Sim. Eu só tenho que baixar a apresentação dela. Você está falando da tua apresentação. É Desperte Sua Potência? Sim. Deixa eu compartilhar aqui. Assinar quando o pessoal está assistindo. Deu certo ali, professor? Tá carregando. Eu vou deixar aberto no meu Eu fecho e-mail, depois vocês fecham. porque ela está conectada no último. Eu saio depois. Gente, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma coisa que vocês queiram tirar sobre isso e vocês não querem perguntar agora, por favor, sintam-se à vontade de enviar, tá bem? Obrigado, Thalita. Não é nada. Pessoal, depois, para vocês saberem, antes de passar para a próxima apresentação, eu vou disponibilizar as apresentações no Classroom, bem como a gravação também para vocês poderem acessar depois a posteriori. Tá ok? Boa noite, pessoas. Então, fui convidada pelo professor Maurício para falar um pouco de pitch, mas eu pensei, não, mas vou trazer alguém que eu conheci, apresentando o pitch, que é a nossa maga dos pitches, a Emily Mendonça, para que ela compartilhe com vocês um pouco da experiência dela e como que isso pode ser muito impactante na vida de vocês. Então, aproveitem o conhecimento dela. Vou deixar para que você se apresente, né, Emily, mas te agradeço já de antemão por ter aceito o nosso convite. Para quem não me conhece, então, eu sou a Maria Odete, eu sou a gestora da incubadora da MISVI, e espero que, quem sabe, um dia vocês tenham interesse por empreender e saibam que na universidade vocês não precisam fazer isso de forma solitária. Vocês têm um conjunto de profissionais, ambientes, para ajudar vocês nessa jornada de empreender. Então, espero recebê-los um dia na Cretec. Mas hoje a gente veio aqui para falar de pitch, né? Viemos para falar de apresentações, para contribuir um pouco com o que vocês estão fazendo. Perfeito. Bom, vou ficar aqui de auxiliar, aqui, passando. Quanto mais próximo do note aqui, melhor, por causa do microfone. Tá, eu já posso. Pessoal, quantos anos a maioria tem aqui? Anos, quantos anos? 22, 7, 4, 55, você já está na minha posição. Então, veio me perguntar para não me agulhar. Não, eu também gostaria de ficar falando dessa pergunta, por favor. Dá quase 3 isso aí. Boa. Bom, eu tenho 24 anos. Eu comecei aqui na Unijuí, na Faculdade de Engenharia Civil. E aí foi aqui que eu descobri que eu não era boa em matemática, tá? Então, eu resolvi trancar a faculdade na época e me joguei no mundo da inovação e empreendedorismo, tá? E eu lembro que o meu maior desafio foi como vender projetos quando eu entrei numa cooperativa, que é o Sicredi. Até estou um pouco uniformizada com a camiseta lá do trabalho, que era como vender cada vez mais projetos para ter uma mais assertividade. E pensando na minha cooperativa, que vai fazer 100 anos em 2025, é uma cooperativa um pouco conservadora. Então, vocês podem pensar que às vezes as pessoas têm um pensamento que vão ficar um pouco assim quando você vir com uma ideia um pouco meio disruptiva, tá? Então, por isso que eu perguntei a idade de vocês para ver que time aqui que a gente tá. Deixei os professores, né? Deixa para outra hora. Mas queria apresentar um pouquinho mais para vocês sobre o pitch. O pitch, então, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo no Sicredi a vender projetos de uma forma bacana. Hoje eu sou assessora de processos de inovação, estou à frente de toda a parte de inovação que a gente tem nos nossos
nos nossos 28 municípios que a gente está atuando. Então, fizemos parte junto, né, eu e Maria Odete, do ecossistema de inovação de Juí. Então, vocês vão ver bastante gente, talvez, até aqui na universidade, fazendo alguns movimentos. E o pitch, pode passar, a gente tem, nada mais é a gente vender um projeto no curto prazo de tempo. Pelo que eu andei acompanhando aqui, e até precisaria de um voluntário, o que vocês vão estar vendendo no pitch de vocês? Vai. Então, a gente está vendendo segurança. Nosso projeto é um projeto de iluminação e de monitoramento. Então, através de conhecimento, de movimento e de pessoas, ele vai estar iluminando e fazendo o vídeo monitoramento das ruas. Show. Então tá. Então vocês vão entender uma coisa super disruptiva, legal, e que vocês vão ter que ter uma boa abertura para conseguir engajar a galera. Então, o pitch nada mais é o tempo de vocês trazer um assunto e captar investidores. Quanto mais vocês tiverem uma fala assertiva, e até eu gosto de trazer palavras normais que sejam confortáveis para você. Até trocando um pouquinho, né, do que a Thalissa trouxe, uma outra ótica, às vezes a gente traz uma fala com palavras que é do público, mas não é na nossa zona de conforto. Quando eu vou apresentar algo, é importante eu estar na minha zona de conforto, dentro do possível, é claro, mas para mim não me perder ao longo da apresentação. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uma estrutura de como fazer um bom pitch. Então, a gente tem o open pitch, o problema, a solução, mercado, modelo de negócio, concorrência, equipe, os próximos passos e o final. Quando eu começar no open pitch, logo de cara, vocês têm que falar o nome de vocês, a logo, o nome da ideia e o tagline. Aqui até esse material eu reaproveitei do Startup Weekend, né, que a gente teve, que é qual que é a ideia. O que é startup de vocês numa frase de efeito? Aí até, são ficando os cadernos na ChatGPT, né, então se vocês ficarem em dúvida de uma frase de efeito para o projeto de vocês, vocês podem colocar como... É design, né? Só. Vocês podem colocar a ideia de vocês e pedir para construir uma frase de efeito através do ChatGPT, para assim vocês apresentarem logo de cara qual que é a ideia. Pode passar. E o problema, né? Qual problema você está resolvendo? E aqui é importante você focar no problema, não ir para a ótica da solução. Porque nós, seres humanos, adoramos já vender ideia logo de cara. Então, um baita projeto, uma baita entrega, a gente vai estar acabando focando nisso. Pode passar. Na solução, vocês já vão ter o MVP. Então, a Gisele me falou um pouquinho mais ou menos qual que é o objetivo deles, e vai ser esse momento que vocês vão trazer o MVP. É importante vocês trazerem o que a sua solução faz, e até eu grifei. Realmente resolve esse problema? A solução que vocês têm vai entregar isso? Se não vai entregar, melhor dar uma revisada. Mas se responder essa pergunta, perfeito. E como isso alivia a dor do mercado? Porque as pessoas se identificam quando elas têm um problema em comum, uma dor em comum. E principalmente nos jurados, eles são, vai ser os professores, os jurados, é importante vocês trazerem até uma coisa emotiva, uma coisa do coração, né? Foi trazido pela Thalita a questão do storytelling. Vocês podem aproveitar o storytelling, às vezes, ativando o emocional da banca. Então, vocês trazerem algum caso na prática de alguma coisa que dói no coração de vocês e que é a ideia de vocês soluciona, tá? Pode passar. Na parte do mercado, vocês têm que validar isso. Tem clientes, vocês fizeram algumas entrevistas com eles, tiveram alguma pré-venda, validaram algum valor? Porque isso vai vir na pergunta. Vocês têm que ter validado isso de alguma maneira. Ah, Emily, mas eu não tenho pessoas para vender. Então, acho que a ideia de vocês pode ser engavetada, se ninguém vai querer comprar. Então, vocês têm que ir atrás de pessoas. Ah, usa por meio do Instagram, né? Hoje todo mundo tem Instagram, vai estar conectado nas redes sociais, tem grupo da família. Manda ali no grupo, manda nas redes sociais. No último Startup Weekend, a gente fez uma enquete com a galera, né? Que foi bem legal. E aí teve um grupo que lançou lá no Instagram. Galera, estou vendendo uma tag para controlar as malas se você perder. Uma coisa assim, se eu não me engano. E o que aconteceu? As pessoas começaram a votar nas enquetes. Ah, eu vou ter interesse, eu perco muito minhas malas. E assim se desenrolou, tá? Pode passar. E a concorrência, né? Nunca diga, e aí é a maior verdade de todas, nunca diga que você
não tem concorrência. Porque, de alguma forma, você se inspirou em algo. Thalita até disse, provavelmente alguma coisa já existiu parecida da ideia de vocês. Talvez não vai ser a mesma solução, mas talvez tenha uma semelhança. Então, é legal vocês buscarem a concorrência até para ter uma noção, porque na hora que o jurado perguntar para você se existe já no mercado isso, vocês já terem um posicionamento. Pode passar. É muito legal vocês trazerem de uma forma visual para a banca, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês mapearem 5 concorrentes do produto de vocês podem dividir com as características. Então, botam os concorrentes, recomendo colocar a logo da empresa, dependendo qual for, bota a logo para poder mostrar as características que elas têm e o que a sua empresa entrega. É muito importante mostrar o que a sua empresa tem de bom nesse momento, comparando com a concorrência, tá? E aí, modelo de negócio. Como vocês podem ganhar dinheiro? Porque ninguém vai investir dinheiro para faturar R$0, tá? Isso vocês podem ter certeza. Mesmo a banca de jurado aposta que não vai investir em algo que já começou no prejuízo. Então, é importante você terem uma noção de como vai ser o formato de venda, escolher, né, um modelo de receita fácil de se explicar, se vai ser por assinatura, se vai ser B2B, B2C, se vai ser por meio de anúncios, como é que vocês vão estar entregando o produto de vocês. E aí, se caso der tudo errado, vocês têm um plano de backup, digamos assim, fornecedor, né, do reconhecimento facial. E se não tivesse fornecedor aqui no Brasil? Qual que é o plano de backup? Ah, vou buscar na China, vou buscar nos Estados Unidos, vou buscar em tal lugar. Tem que ter um plano de backup se der tudo errado. E a equipe, né? Vocês Gisele, vocês são quantas pessoas na equipe? 4, perfeito. Então, é importante vocês venderem a equipe nesse momento também. Traz uma foto da galera, apresenta. Se for a Gisele que está apresentando, mostra as outras pessoas. Coloca todo mundo à vista. Porque projetos, quando a gente apresenta de forma multidisciplinar, várias pessoas estão fazendo, tem uma responsabilidade ainda maior para a banca, tá? Dá para ver o envolvimento. Pode passar. E os próximos passos? Qualquer ideia tem que ter uma visão de futuro. Qual que é a sua visão? Como você vai encontrar seus clientes iniciais? Ah, vou começar indo atrás de empresas que já têm a questão de segurança, o ramo de segurança do aeroporto em Juiz. Ou vou pegar na região, vou pegar no estado, vou pegar no Brasil. Tem que ter um plano de ação de início, meio e fim. E claro, né, gente, colocar de uma forma bem resumida. Pode passar. Agradeça e lembre-se de dizer obrigado quando concluir o pitch. Nunca diga é isso, tá? O é isso simplesmente vai botar todo o conhecimento que vocês têm no lixo, quando vocês finalizam com é isso. Porque aí tudo que vocês falam de bonito se estraga aí nessa última palavra, tá? Então, vocês vão ver que quando vocês começarem a apresentar, vem um é isso no final que parece lá do subconsciente e vocês seguram ele, tá? Não largue ele. Pode dar uma trancada, obrigado, tá? Ou se for mulher, né? Obrigado. Pode passar. E aí, no caso, eu descobri agora que são 15 minutos que vocês vão ter da apresentação, gente. Esse escopo aqui que a gente fez para tornar o vídeo só 4 minutos. Então, vocês vão ter uma folga bem tranquila para relaxar, falar com calma com a banca, apresentar a ideia de vocês, seguir todos esses 9 passos que eu trouxe ali de uma estrutura de um bom pitch para ser apresentado, de uma maneira prática e efetiva com a banca, tá? Pode passar. E aí, eu trouxe um bônus aqui para vocês, porque se pegar todos os slides da Thalita, né, todos muito bonitos, todos com como se diz, uma marca, né? Ela usou cores, usou elementos dentro do material que ela contextualizou todos os slides. Eu aqui para vocês trouxe uma forma mais sem fundo, que tem os dois lados. Tem um lado quando você traz todo um enredo, que é muito bacana, principalmente se você tiver já logo, modelo de marca que vocês querem vender, né? E tem o outro lado, que às vezes, dependendo de como for o painel, digamos aqui, se vocês têm conhecimento que é esse tamanho, é tranquilo botar elementos, mas às vezes pode ser que polua demais. Então, tem que ter uma atenção de ter um equilíbrio. Por exemplo, a Thalita, ela trazia
os elementos mais no canto, mas sempre deixava o texto grande e centralizado. Isso é, por mais que tinha elementos no material, ele ficava à vista, tá? Ficava a frase, a intenção dela de passar para vocês estava ali descrita, tá? Então, ter um design atraente, manter um design limpo e organizado. Vou fazer o primeiro material, vou fazer mais tudo limpo. Depois pode colocar os elementos que vocês acharem que fica legal. Desde colocar uns asteriscos, umas imagens, uns foguetes saindo, uma inteligência artificial, né, que vai ser ali o reconhecimento. Evitar o excesso de texto e distração e cuidar do espaçamento adequado. Então, por exemplo, a visão de vocês, se eu ficasse bem aqui embaixo, que normalmente nas apresentações taparia totalmente o texto. Então, é bom ter esse olhar, principalmente na hora de apresentar e cuidar da fonte. Não colocar a fonte tão pequenininha que, senão, isso pode estar chamando atenção. Mas é legal vocês terem 2 exemplos, porque, por exemplo, o da Thalita ficou muito legal, ficou muito casado. Não ficou poluído, porque ela jogou mais nos cantos, nas esferas do material e deixou a ideia central dela sempre nas palavras grandes. Acho que isso vocês notaram, né? Então, não ficou aquela coisa pequenininha, por mais que tinha elementos. E aí, usar cores e fontes. Então, quando vocês criarem uma marca e um material, cuidar para seguir a mesma paleta de cor. Então, por exemplo, aqui eu trouxe, né, no material de início, na primeira página, então, digital, tinha ali o raio, fonte preta, azul e o rosa. No restante do material, já foi trabalhado esse fundo aqui mais leve e seguindo as cores. Então, isso vai casando para a ideia que você quer passar para a pessoa. Não é legal ficar botando uma cor que desfoca muito da outra, que às vezes pode dar um choque. Ou, se o objetivo de vocês forem dar um choque às pessoas, aí ok. Mas colocar um amarelo fluorescente, por exemplo, no fundo e uma letra branca, não vai ficar legal. Vocês não vão nem conseguir ler se precisar ler o material. Então, isso que tem que cuidar os contrastes das cores. Pode passar. E aí, imagens e gráficos. Então, ali na tela anterior, eu trouxe a questão dos concorrentes, né? Então, como vocês colocar os concorrentes? E vocês podem estar trazendo outras imagens. Como a Thalita também trouxe na questão do Canva. Canva tem várias imagens grátis que vocês podem montar os slides, que vai ficar bem legal também. Pode passar. E aqui, foco na mensagem, né? Cada slide deve apoiar um ponto-chave. Não deve ter muita informação, não deve sobrecarregar. Se você quiser falar sobre 5 assuntos, separe os 5 assuntos, um em cada slide, para não jogar muita informação para a banca. Pode passar? E maiores erros em um pitch. E aqui é legal vocês terem uma atenção, porque normalmente onde é que se peca, tá? Então, quando vocês forem fazer um pitch, vocês podem pecar na sobrecarga de informação, falta de clareza, não se importar, não ignorar o público-alvo. Então, se vocês estão falando com a banca de jurado, que imagina que está aqui no meio, você ficar olhando para a parede, não vai passar uma imagem legal para a banca, tá? Então, isso vocês têm que ter atenção. Desconexão emocional na hora de falar. Então, vocês estão trazendo um ponto de vista e do nada vocês mudam muito a emoção. E aí isso pode passar uma macro credibilidade para a banca também. Não responder as perguntas de forma adequada e falta de foco no objetivo. Então, às vezes, pode vir a pergunta, né? Como a Thalita também trouxe aquelas perguntas cabelosas do jurado. E pode ser que vocês não saibam responder naquele momento. Não é errado vocês falarem, olha, de fato, a gente não mapeou esse problema, mas eu fui atrás de informação, de uma solução e vou lhe dar um retorno. Não é errado a gente assumir que a gente não sabe. É muito melhor a gente assumir que a gente não mapeou isso do que inventar uma mentira na hora ali, sem pé, sem cabeça, que pode perder a venda do projeto. Pode passar? E critérios de julgamento, acho que esse eu deixo. Depois a gente acrescenta pelos modelos que vocês vão estar julgando, né? Pode passar. Validação, execução. Aí, a preparação para o pitch, acho só no anterior, deixa eu voltar. Não decore, tenta dominar o assunto e tenta deixar os slides de uma maneira que vocês possam estar falando normal com o público, se precisar dar uma olhada, e
e consegue voltar para as pessoas. Até ia perguntar, vai ser apenas uma pessoa, vai ser mais? Não, eu até ia colocar isso para depois, no final, e fazer com ele. Tá. O que eles fazem, né? Eu acho que um dos grandes desafios deles, porque quando a gente está fazendo um vídeo, uma apresentação real para vender, geralmente é uma pessoa. E fica, obviamente, mais fácil essa venda. Eles, como é uma apresentação de um projeto e essa banca vai avaliar enquanto disciplina, eles são geralmente 4 ou às vezes até 5. Eles vão ter que fazer qual é a dica para eles manter essa dinâmica, para não dar aquelas a dobradinha, rupturas, né? Na apresentação. É legal todos terem conhecimento do material, mas estarem muito bem alinhados de quem fala cada parte e quem vai sair, quem vai entrar. Por exemplo, Léo, né? Então, por exemplo, assim, eu tô aqui, eu tô apresentando e falei, agora o Léo vai me ajudar aqui nesse ponto. Entra o Léo. Léo apresentou, agora a Gisele vai seguir aqui e vai conectando a pessoa no meio da apresentação. Porque aí a pessoa entra e já entra falando assim. Agora eu vou convidar a Gisele para tocar esse ponto aqui conosco. E ela entra e já começa a falar. É importante fazer essa troca e saber quem é o próximo, porque aí vocês vão fazer essa dobradinha, vão jogar a responsabilidade para o outro ou vão devolver. Imagina que é eu, a Gisele e o Léo. A Gisele pegou e vai me falar, agora é ele, eu venho aqui. Agora o Léo vai tocar. E vai fazendo dobradinha e se movimentando. A ideia é vocês não perderem o time da fala. Então, se o outro está falando de uma forma mais acelerada, tentem não dar aquele choque de outra pessoa estar falando muito devagar. Que isso pode dar o choque e a quebra e a ruptura na apresentação, tá? O bom é vocês ensaiarem pra caramba, tá? Ensaiarem pelo menos o pitch umas 30 vezes. A partir de 10 já vai estar no subconsciente de vocês ali quase decorado. Se dá um branco, vocês já vão conseguir apresentar. Mas a partir das 10 vezes aí vocês estão pegando o jeito, a manha, a troca de fazer essa dobradinha entre todos, tá? Então fica legal. Então são 4 pessoas, né? Não vai ser apenas uma pessoa. E uma informação bem importante, vocês vão ao banheiro, tá? Antes de fazer o pitch. Porque na hora do nervosismo, não que vocês precisem xixi nas calças, não, tá? Mas vocês vão ficar com desconforto na bexiga, de ficar segurando, e pode dar até uma dor de barriga, tá? Então evitem isso. Vão no banheiro antes, tomem uma aguinha, enfim, para dar uma equilibrada, tá? Já presenciei uma situação, por isso que tá essa frase ali, tá? Que eu já presenciei. Voz. Cuido da voz e da sua dicção. Então, tentem praticar o uso das vogais. A, E, I, O, U, várias vezes, para só soltar um pouco a língua, tá? E cuidado com os vícios de linguagem, como já foi trazido pela Thalita, ou colocar aqueles né, daí é tudo isso aí. Pode passar. Expressão não verbal, então postura, gestos, olhar. Se eu viesse um pouquinho mais triste com vocês, porque eu acabei de sair de... Eu fiz hoje 3 pits no meu trabalho, 3 pits de 1 hora, para apresentar um projeto ali na cooperativa. E a gente falou com 150 pessoas hoje à tarde. Então, é algo que se eu chegasse aqui triste por estar essa rotina, assim, vocês não iam nem me dar bola. Então, não adianta, a energia tem que chegar antes, tá? Pode passar? E os slides. Na hora de uma boa apresentação, menos é mais. E aqui eu coloquei, talvez, na hora do pitch, né? Não usem vídeos. Por quê? O vídeo pode dar algum erro na apresentação e pode desfocar vocês. Então, vocês botaram um vídeo super bacana de uma animação e na hora de passar deu pau. Não rodou. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão se dispersar, vão perder o time da apresentação e vão perder o tempo de banca ali que vocês vão ter. Então, não coloque, tá? Deixe só a imagem, por exemplo, esse material é em PDF, deixa ele fechado que fica mais simples. E destaque o que for importante. Quando vocês conseguirem, no lugar de colocar uma escrita, colocar uma imagem, as imagens também falam. Então, vocês podem colocar uma imagem para ir contextualizando. Pode passar. E na hora de vocês fazer o pitch, e aqui é uma parte bem legal, vocês vão estar adrenalizados. A mão vai suar, vai dar aquela tremedeira, vai dar um pânico, o coração vai disparar. Alguém já teve isso? Já teve? Sim? Já tiveram aqui também ou não? Sim? É bem normal, tá? Nós somos seres humanos. Eu mesmo, antes de chegar aqui, eu tava... Minha nossa, imagina se me der um branco, né? Tava com a cabeça
em outras coisas, estava 100% cabeça em Sicredi até 7 horas da noite, não me deslocar, desliga o Sicredi e volta para a cabeça. Normal, todo mundo tem isso, todo mundo vai ter essa emoção. A única diferença é que quando você se prepara para isso, você se preparou para a apresentação, fez aquecimento vocal, foi no banheiro, né, para não voltar do banheiro. Chegou aqui, vai fazer de uma forma muito mais leve a apresentação, tá? Pode passar? O básico bem feito e com consistência pode trazer mais resultados do que o avançado mal feito. Então, na hora, nas incógnitas, será que eu boto material super extravagante? Será que não? Será que eu deixo o básico? Gente, o básico bem feito, feijão com arroz, dá certo. Sempre deu. Não vai ser agora que não vai dar. Então, se preocupem em vender bem a solução de vocês e incrementar com que, de fato, vá ser assertivo, tá? Porque o que pode acontecer? Você se preocupar em entregar um baita avançado ali, que não é muito domínio de vocês, e na hora se embananar. E é normal isso acontecer. Só que vocês podem se prevenir, se antecipar isso, fazendo um básico bem feito que vocês vão acertar, tá? Tenho certeza. Pode passar? E aqui eu tenho tanto meu LinkedIn quanto meu Instagram. Meu LinkedIn eu falo muito mais abertamente sobre Sicredi, tá? Então eu compartilho muitos movimentos que eu faço. Instagram, desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu tenho MEI, então desde que eu saí da faculdade, desde que eu tranquei a faculdade, então mais especificamente, fui nesse mundo do empreendedorismo. Claro que hoje estou formada já em administração, né? Já que engenharia civil não deu certo, a gente vai numa matemática mais fácil, né? Então, eu sou formada em administração e hoje faço, além de estar aqui com vocês, né, falando sobre pitch ou metodologias ágeis, também falo sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, gestão de projetos para empresas. Então, o que vocês precisarem ao longo do tempo, podem me acompanhar nas redes sociais também, tá? Muito obrigada. Tudo certo? Perfeito, galera. Obrigado também, Thalita. Pessoal, vocês ficam à vontade para ver dúvidas, qualquer coisa, resgatar algum conceito, resgatar alguma dica, tá? Eu mesmo fiz uma provocação para vocês começarem a pensar nessa questão do tempo. Eu acho fundamental na apresentação o time, gente. Senão fica aquele negócio, parou, deu aquele ato, daí o outro, sou eu agora. Não, tenta fazer essas deixas, né? Como a gente faz um texto escrito. Eu sempre trabalho isso nos projetos com vocês. Quando tu finaliza um parágrafo, já procura fazer o link para o próximo. Numa fala, isso é essencial numa apresentação, para não ficar monótono, não ficar com rupturas, com partida da tua apresentação. Então, eu disse que não ia mais falar, mas é quase que inevitável, porque esse é um desafio que vocês têm. A vantagem é que vocês vão ter 15 minutos em detrimento a um pitch de... Bom, se fala em pitch de 1 minuto, né? Às vezes, ou de 3 ou de 5, né? Mas, assim, vocês têm mais tempo, porém mais pessoas. Então, também passa a ser um desafio. Até uma questão, agora já dando pitaco, nas perguntas da banca, vocês particionarem bastante a questão do conhecimento. Todos devem saber de tudo. Isso aí, as duas falaram exatamente isso. Mas, numa questão de resposta, você já tem que estar preparado que tal área, tal pessoa já vai responder. Porque senão fica aqueles 4 se olhando. O que transmite isso? Falta de domínio. Então, até isso vocês têm que pensar numa apresentação. Chega. Eu disse que eu ia deixar a visão dos outros e acabo me falando. Legal vocês terem 2 formas de fazer a mesma coisa para ver quais vocês se acham melhor. E na prática, dentro do que vocês, né, se encontrarem. E além do que a gente trouxe, vocês irem atrás de muito mais informação também. Você pode dar toda